Graça e paz. Tudo bem? Como é que foi o dia de vocês? Irmãos, eu esqueci que eu ia pregar, gastei toda a minha energia, pulei com Jesus, com o Espírito Santo. E agora eu tô aqui com as pernas bamba e meio sem fôlego para falar, mas Deus é bom, amém? Mas é tão bom estar na presença do Pai, né? Aleluia. Fecha os olhos e diga: eu tenho um Pai. Um Pai que me ama. Né? É sobre isso. Tenho um Pai e Ele me ama. E o seu amor é tão grande, já dizia Thales Roberto, incondicional. Ai. Deus, Ele vai movimentando umas formas e umas maneiras e ontem foi abençoador para quem estava aqui, amém? Foi abençoado ontem? Irmãos, quando eu fico muito extasiada da presença de Deus, eu não consigo dormir. Porque eu fico ali pensando em tudo que Deus fez. E foi muito intenso o que Deus fez no dia de ontem. E Deus, Ele tem uma forma. E eu sempre digo, e eu disse isso aqui ontem, que quanto mais espaço a gente abre para Deus, a gente dá para Deus, mais Ele tem. Porque Ele é grande demais, Ele é uma fonte. E quanto mais lugar a gente dá, mais Ele vem, né? Então, eu vejo que, claro que nós habitamos, o nosso espírito habita em um corpo de uma humanidade decaída. E essa humanidade decaída acontece o que está acontecendo. Chega uma hora que a gente não suporta, de tanto que é a presença, né? O corpo, ele cansa. Mas o espírito está ali queimando, né? Teu espírito está aí queimando pela presença, mas o corpo está como? Já desfalecendo quase. E eu sei que para cada dia, Deus, Ele tem algo para fazer. Ele fez um pouco no dia de ontem, e eu sei que foi cura, foi libertador, foi transformador aquilo que o Senhor ministrou sobre a nossa vida no dia de ontem. E eu sei que o que Ele vai fazer hoje também vai ser algo sobrenatural. Então eu percebi em Deus. Eu montei, queridos, uma mensagem inteira, acreditando que eu ia pregar ela toda num dia só. Mas ontem eu não terminei nem a parte da parte que era para ter terminado ontem. Mas eu acredito que foi o suficiente daquilo que a gente precisava e aquilo que a gente suportava receber da parte de Deus no dia de ontem. Né? A Carla me mandou uma mensagem ontem, eu falei: minha filha, nem deu para tocar por aí. Mas chegamos em casa ontem e ainda ficava falando. Eu não sei o que você fez quando chegou em casa ontem, mas a gente ficou debatendo as linguagens de amor da nossa casa. Alguém fez isso em casa ontem? E a gente ficou debatendo. E aí a gente, às vezes, irmãos, a gente quer que o outro fale a nossa linguagem. Porque a gente sente essa necessidade, né? Então, para quem não estava aqui ontem, nós falamos sobre o atributo de Deus chamado amor. Às vezes a gente fala sobre amor e a gente tem uma mentalidade, uma consciência acerca de amor que é só um beijo e um abraço. E isso é muito bom. E essa também é uma linguagem de amor, que é o ato físico, quando você beija, quando você abraça. E tem gente que é melado, né? Gosta de ficar agarrado, abraçado, cheirando, dando beijinho, denguinho. Quem tem essa linguagem aqui? Marlúcia é cheia dela. A Marlúcia, ela tem uma linguagem, irmãos, que se chama atos de serviço. Essa é a linguagem dela de amar. E aí ontem nós falamos sobre essa linguagem, as 5. Palavra de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, presente. O cérebro, irmão.
Falei. Tá faltando um, por quê? Falei. Palavra de afirmação. Palavra de afirmação. Tempo de qualidade. Atos físicos. Aí. Atos de serviço e presente. E nós falamos, basicamente tocamos nessas 5 linguagens aonde Deus nos ama. Só que pelo fato da gente não conhecer, e aí a gente acaba não vendo o amor de Deus quando nós deveríamos ver. E eu acredito que muitas pessoas ontem foram tocadas, curadas, transformadas e levantadas pela palavra da afirmação. Pela palavra da afirmação. Porque a palavra da afirmação, ela tem poder de tirar a gente de vales e desertos. A palavra da afirmação, ela tem poder de tirar a gente de lugares secos e transbordar a nossa vida. Então, o dia de ontem, o Senhor liberou a palavra de afirmação. E a palavra de afirmação que Ele liberou para nós no dia de ontem é que se ainda que estejamos vivendo nessa humanidade, nesse corpo decaído, na nossa estrutura familiar que possa ser desconstruída de uma paternidade, o Senhor, Ele disse que ainda que não tenhamos pai paterno, que ainda que não tenhamos uma paternidade na terra, ou que tenha sido desconstruída, ou que tenha sido abandonada, ou que tenha sido rejeitada, o Senhor, Ele estava dizendo que lá no início, o projeto dele foi: eu vou criar vocês a minha imagem, conforme a minha semelhança. Então eu quero introduzir essa palavra em nós para a gente dar sequência essa noite. Se você viveu uma trajetória de vida aonde a sua paternidade ela é desconstruída, aonde não existiu uma figura paterna, aonde não existiu atos de paternidade para a sua vida, presença de paternidade para a sua vida, o Pai do céu, o Pai eterno, o Pai das luzes está dizendo para você: eu te criei, eu te formei, e não foi conforme imagem de homem, foi conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. E o mais lindo disso é que Ele nos deu autoridade, é que Ele nos deu domínio para viver nessa terra. Então, quando Ele nos dá autoridade, quando Ele nos dá esse domínio, Ele está dizendo para mim e para você as consequências daquilo que a terra pode produzir sobre a sua vida. Você tem autoridade sobre elas. Aleluia. E é muito bom conhecer o Pai. E o que o Senhor quer de nós nesses dias é que você deseje conhecer mais profundo a paternidade dEle. Talvez você tenha entrado aqui e você tenha dito, e você tenha falado pai, paizinho, e você tenha dito: Abba, Abba Pai, eu quero te conhecer. Mas é necessário que você abra espaço para conhecer. E eu percebo, queridos, que todas as conferências, eu não sei se você já percebeu, nós temos uma música. E essa música, e a gente entoa ela porque ela faz parte do profético daquilo que Deus Ele quer operar na nossa vida, daquilo que Deus Ele quer fazer. E nós estávamos em oração. E é bem verdade que essa música acabou de lançar, né? Ela acabou de lançar. E geralmente a gente vem trazendo outra coisa, a gente vem buscando e traz. E eu confesso que quando eu ouvi a primeira vez, eu não estava muito espiritual, acho que naquele dia não. Mas a gente só precisa querer entender o que Deus quer fazer. E aí quando eu me atentei, que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela, e eu fiquei: a sarça não se consumiu e ela pegou fogo, e a voz que saiu dela. E hoje à tarde eu estava
escrevendo ainda mais algumas coisas, lendo, falando com Deus, escutando. E a minha televisão, ela tá uma benção, irmãos. Ela só funciona assim diretamente se o ar-condicionado estiver ligado. Se não tiver, quando esquenta, ela desliga. Ela é abusada, né? Aí, vezes ela desligava, aí tinha que desligar, esperar ela esfriar e ligar de novo. Mas quando eu preciso ter as revelações de Deus da palavra, eu preciso botar música para ouvir. Eu não consigo ouvir Deus no silêncio. É meio louco isso, mas é assim. E aí, quando eu estava lá escutando a música, eu estava lendo, e aí o Senhor me arremeteu a palavra novamente. E a verdade é que quando a sarça, ela pegou fogo e ela não estava se consumindo, e Moisés estava lá em cima do monte, e ele foi só com as ovelhas, com o rebanho do seu sogro lá para cima e buscar a Deus assim de forma natural e rotineira. E eu já queria que você pegasse na mão desse vizinho que está do teu lado e dissesse para ele: o teu dia pode ser rotineiro, você pode até ter entrado aqui por entrar, só que o Senhor já preparou a sarça queimando para falar com você. Então, com mais força, diga para ele: você não vai sair daqui hoje sem ter uma experiência com a voz que sai da sarça. Era só mais um dia para Moisés. Ele não tinha encontro marcado. Era um dia rotineiro de devocional e de busca que ele tinha subido ao monte. E alguns estudos dizem que o fato de Deus aparecer para ele, a voz se manifestar naquela sarça que estava queimando em fogo, e a voz que sai de lá é: eu ouvi a aflição do meu povo. Eu ouvi a aflição do meu povo. Era Deus mostrando para a vida de Moisés: o meu povo está lá exatamente assim, sofrendo pressão, sofrendo debaixo do fogo da opressão. Mas assim como essa sarça não se queima nesse fogo, se Faraó está achando que o meu povo vai perecer por causa do peso da opressão, ei Moisés, assim como esse fogo não consome a sarça, o peso da opressão não consome o meu povo. Eis uma palavra do céu para a nossa vida. O adversário está até tentando pressionar a gente para baixo, pressionar para a gente recuar, pressionar para a gente desistir. Ei, mas aqueles que dão no Senhor não retrocede, não perece, não esmurece. O fogo só torna a gente mais forte. O fogo só torna a gente mais forte. O vaso tem que ir para a mão do oleiro, sim ou não? Só que ele só fica forte depois que ele passa pelo... E a voz que está saindo da sarça nesse tempo para nós é que ele está vendo a aflição dos seus filhos. Ele está vendo a aflição de muitas casas e de muitas famílias. E na festa da igreja, no sábado, quando nós ministramos a palavra, nós falamos sobre 3 autoridades. Uma foi de Abraão, de Moisés e de Davi. Quem lembra disso? E eu falei que a autoridade que Deus deu para Moisés foi de libertação. E nós estamos sendo ministrados nesse dia que a voz que saiu para falar com Moisés, que enviou ele para causar libertação para o seu povo, é a mesma voz que está aqui nesses dias para trazer libertação sobre vidas, para trazer libertação sobre casas, para trazer libertação sobre famílias, para trazer libertação na tua alma, para trazer libertação no teu pensamento, para trazer libertação em tudo que há em você. Então, todas as vezes que você cantar mais uma vez hoje e a gente cantar amanhã, você precisa entender que tem uma voz de libertação sendo liberada para a sua vida. E é o Pai cuidando daqueles que são seus. Porque a verdade é que em todo tempo Deus sempre foi Pai.
Ele se revelou como Senhor. Ele se revelou como aquele que vai para a guerra e peleja e dá vitória. Mas a realidade é que Ele sempre foi Pai. E nós precisamos conhecer de forma profunda a paternidade para sermos livres. Livres e livres. E o Senhor me deu uma direção, queridos. Eu ainda não vou pregar, ainda não. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me deu como direção. E eu queria que todos aqueles que são pais, você que é pai, figura masculina, se colocasse de pé nessa hora. Isso. Aleluia. É, meu filho. Eu confesso que quando o Senhor estava falando comigo, eu falei: Deus, a grandeza de quem Tu és é tão linda. Porque filho pra gente sempre vai ser um bebê. Filho pra gente sempre vai ser aquele ser indefeso que não sabe resolver as coisas. E é nesse ambiente que o Senhor quer que a gente entre. Entre no ambiente da paternidade dEle. E como a gente cantou, eu não tenho problema de falar para o meu pai as minhas fraquezas. Eu não tenho problema de falar para o meu pai das minhas dores. E Ele sabe o quanto a gente é indefeso. Aí quando eu olho para o meu filho que vai ser pai, para mim ele é só um menino. Quando meu pai e minha mãe me tratam igual a menina que nasceu ontem, eu falo: caraca, eu cresci. Mas a vida é tão maravilhosa que Ele vai nos ensinando com a própria vida. Vocês são pai. E mais, eu sou só uma sarça que está queimando aqui em cima hoje, amém ou não amém? Eu sou uma voz que está ecoando. Nem olhe para mim, nem me veja. Veja só uma sarça que queima e pega fogo para a vida de vocês. Mas vocês que são pai, tá faltando pai aqui. Tem pai na salinha? Tem pai de escala? Eu sei que lá tem que funcionar também, né? Mas, oh Deus, o Senhor é bom. Vocês pais, vocês são a figura representativa da paternidade de Deus na terra. Vocês, pais, são a figura representativa de Deus na terra. E agora eu quero que todos os homens fiquem de pé. Isso. Você que não é pai, mas é homem. Porque todos vocês um dia vão ser pai. Tem para onde correr, é a Bíblia que diz. Tem que casar, tem que deixar pai, tem que deixar mãe, tem que se unir, tem que procriar. Procriar ficou feio. Tem que gerar. E essa é uma noite, a vocês que são pais, Deus quer trazer profundidade no interior de vocês. Não só para amar os filhos que saíram de vocês, mas para amar os filhos de Deus que estão na terra e precisam desse amor. E vocês que ainda não são pai, o Pai Eterno está dizendo: eu vou curar vocês na condição de filhos, para amar os irmãos que estão lá fora, perdidos, para ensinar que vocês conheceram a paternidade do Pai.
Entende isso? Aleluia. Ai, que bom que alguém fez isso. Não sei se fez, mas ele apareceu. Não, não fez. Ninguém fez. Quem é que pode? Ah, fez. Obrigada. Alguém está lá no teu lugar, Tiago? Glória a Deus, é isso. Isso é uma igreja que está entendendo o que está acontecendo no ambiente. Nós estamos aqui, Tiago, falando que vocês, homens, que vocês que são pais, são a figura representativa da paternidade de Deus. E que Deus escolheu vocês para revelar a paternidade dele nesse tempo, para curar outros pais, para curar filhos que estão lá fora. Coloca aí o texto de Efésios 5, 22. Eu vou fazer do jeito que Deus me orientou, tá? Aleluia. Efésios 5, verso 22. Eu não me acostumei ainda, aí não mandei a listinha. Se eu mandar a listinha fica mais fácil, né? Tá. O texto diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Segue. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Segue. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie, ou seja, submissa ao marido. Chora, porque você leu esse texto, estamos falando de paternidade. Porque pela palavra, a sequência correta é que antes que alguém seja pai, ele precisa ser marido. E quando ele consegue ser um bom marido, porque ele tem um relacionamento saudável, ele também vai conseguir ser um bom pai, porque vai cumprir a palavra. E todas as vezes que se cumpre a palavra, não tem como dar errado. Então o Senhor, Ele foi me direcionando, e eu não sei de forma direta com quem Deus vai falar, ou com quem Deus está falando, se com todos os homens que estão de pé. É que existe um relacionamento homem e mulher, aonde o homem é o cabeça, e a mulher vive na condição de submissão, na condição de servir ao seu marido, mas não é servir ao seu marido para o ego do seu marido, é servir ao seu marido como ao Senhor. Então isso significa que para a mulher ter um ambiente de submissão ao seu marido, o seu marido precisa externar para ela os atos do seu Senhor.
o marido precisa exercer em si e na sua casa os atos do seu Senhor, que é o cabeça da igreja, que é Jesus. E aí o texto vai dizer que o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Então o Senhor está chamando vocês para mais perto e para mais junto do entendimento de ter uma casa paterna saudável. E essa cura, ela se manifesta no relacionamento de homem e mulher. Porque se vocês estiverem bem resolvidos entre vocês, esse ajuste estiver se manifestando, vai estar se cumprindo a palavra. E mais abaixo o texto vai dizer, e Paulo vai dar ordenança e vai falar agora sobre os filhos. Então o que o Senhor Ele quer de vocês homens é que a casa de vocês, a figura de vocês, seja a representação da paternidade de Deus. E é sobre isso que o Senhor está falando conosco nesses dias, nos ensinando como é a sua paternidade. E a sua paternidade é revelada no Filho. Os atos do Filho é a revelação da paternidade de Deus sobre a nossa vida. E vocês que são pais, que estão aqui, vocês precisam cuidar das esposas para que elas sejam o auxílio de forma correta e trabalhem junto com vocês em submissão de forma correta. Porque a submissão da mulher, ela não está nas ordens que o homem dá, mas na missão que ele exerce e que ela auxilia. É sobre isso que a carta está dizendo. Então nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, pai, nesse momento. Para que essa autoridade paterna, ela toque a sua vida nessa noite. Seja para restaurar quem você é, ou seja para ampliar quem você é. Entende isso? Porque nós estamos vivendo um tempo de uma geração que a paternidade ela é totalmente desconstruída. E vocês são essa figura. Vocês homens são essa figura. Pastora, por que você quis orar antes de ministrar a palavra? Para que haja consciência de que tudo aquilo que vai ser ministrado é necessário comer, é necessário absorver para depois produzir. Entende? Então eu queria que você que é homem fechasse os seus olhos nesse momento. E você começasse a olhar para dentro de você agora. Se você é pai, você vai olhar agora e você vai começar a dizer: Senhor, me atrai para entender de forma mais clara, mais objetiva e mais consistente sobre a tua paternidade, porque eu preciso curar os meus filhos. E eu preciso ser cura para pais que estão em deformidade. Eu preciso ter uma palavra de cura para pais que estão em deformidade. E você que não é pai e é filho e não conheceu a paternidade física de forma que te trouxe cura ou que te trouxe vida, mas dentro de você há feridas porque você está desconstruído, a paternidade de Deus, ela vai te tocar e ela vai se revelar para você e você vai ser filho curado e filho saudável. E eu oro, meu Senhor, nessa noite. Eu estou entregando exatamente como o Senhor construiu o Senhor dentro de mim. E foi dessa forma que o Senhor disse que era para fazer. Então eu chamo a tua presença e peço que o teu Espírito se mova agora sobre cada pai e sobre cada filho. Eu te peço agora que haja o teu toque na figura masculina nessa noite, para que eles possam ser restaurados, para que eles possam, Senhor, ser ampliados na sua paternidade, que o teu Espírito possa trazer dentro de cada um a verdade
verdade, a realidade, a forma, a maneira com que o Senhor quer fazer e quer se revelar, meu Pai. E assim como a tua voz saiu da sarça e Moisés ouviu, e ele estava posicionado para manifestar e para ser o libertador, é exatamente dessa forma que o Senhor toque a vida de cada homem com essa voz. E a tua voz ainda vai ecoar hoje, a tua voz vai ecoar amanhã, mas eles já estão posicionados e entendidos que a tua voz saiu em direção a eles e que eles são responsáveis para causar libertação da sua casa, libertação dos seus filhos, libertação da vida de outros homens que precisam ser tocados pela tua paternidade. E eu te peço, Senhor, toca na vida desses homens com as 5 linguagens do amor, porque se o Senhor ama na forma de 5, eles também são capazes, porque são tua imagem, são tua semelhança. O Senhor o criou, o Senhor formou. Então eu te peço agora, Espírito de Deus, cria a linguagem de palavra afirmativa na vida desses homens. Cria, meu Senhor, a linguagem de atos de serviço na vida desses homens. Cria, Senhor, tempo de qualidade na vida desses homens. Cria, meu Senhor, atos de presente na vida desses homens. Aleluia. Cria, meu Deus querido, cria a tua linguagem de amar. Cria a tua linguagem de amar dentro da vida desses homens nessa noite. Porque eles vão amar as suas esposas e amar os seus filhos. Ah, Senhor, nas 5 linguagens de amor. Porque se o Senhor ama eles assim, eles também serão capazes de amar assim. O Senhor afirmou sobre eles. O Senhor está afirmando a palavra de paternidade sobre eles. O Senhor está dizendo: vocês têm um pai e por isso sejam pai. Aleluia. Aleluia. O Senhor tocou o barro para criar cada homem que está aqui. Nós mulheres só existimos porque eles existem primeiro. O Senhor deu toque físico neles. A tua mão tocou neles. A tua mão tocou neles. A tua mão tocou neles. Que eles comecem a produzir toque na vida dos seus filhos. Abraço com amor, Senhor. Abraço que cura, abraço que restaura. Aleluia. Que haja, Senhor, tempo de qualidade sentado à mesa com os seus filhos para orientar, para direcionar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que assim o Senhor faça nessa noite. Que assim o Senhor se manifeste nessa noite. Que assim o Senhor opere nessa noite. E eu não vou esperar você chegar em casa. Se o teu filho está na casa do pai aqui, se o teu filho está aqui dentro, seja na salinha, seja aí do teu lado, perto de você, eu quero te convidar a sair do teu lugar e dar um abraço no teu filho. Aleluia. Quero te convidar a sair do teu lugar e lá dar um abraço no teu filho, na tua filha, e falar: eu te amo. Aleluia. Se não tá, quando chegar em casa tu vai fazer isso. Glória a Deus. Eu desço, Pai.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pega a sua Bíblia. Jesus. Espera aí, gente. Tô com vontade de ficar cantando. Em que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Eu estou falando da palavra de afirmação. Estou pregando. Espera aí, gente. Aqui. Oh, me ajuda, Deus. Tá aqui. Que eu já escrevi a mensagem do final para o começo. Aí eu tava vendo que não tava pegando aqui o que eu tava. Abre a tua boca e diga: eu tenho um pai. E o pai me ama. Aleluia. Queridos, quando a gente fala sobre a palavra pai, ou quando a gente externa a paternidade, e se você for olhar no dicionário a palavra pai ou paternidade, vai falar que o significado é aquele que gera, aquele que é o genitor. Vai falar sobre aquele que educa. Então, assim, olhando pelo significado de um dicionário no nosso português, é bem raso quando se fala de paternidade. Se fala sobre aquele que é o genitor, aquele que ama e aquele que educa. Mas quando nós olhamos a palavra do nosso Deus, a gente vai perceber como a palavra paternidade, ela é abrangente. E ontem nós falamos sobre o amor. E o amor é um dos atributos de Deus. O segundo atributo de Deus é santidade e é justiça. E quando a gente olha para essa condição do que falamos ontem de amor, e a gente olha para nós, e nós estamos aqui porque fomos gerados, sim ou não? E a verdade é que nós vivemos por causa do pecado, da transgressão, da iniquidade, a desconstrução de famílias. E a verdade é que se foi durante o tempo, a trajetória da vida, pais foram apenas genitores. Foram apenas aqueles que colocaram no mundo. Filhos que nunca conheceram pai. Filhos que nunca souberam quem é o pai. Filhos que nunca tiveram o prazer na vida de ter na sua identidade ou no seu registro a identificação de ter um pai. E aí quando a gente olha para todas essas coisas, nós percebemos que vidas, elas simplesmente nasceram como nós falamos ontem. E aí pela falta desse amor, se foi gerado talvez debaixo de uma rejeição, se foi gerado sem a figura paterna, e aí se nasceu, se cresceu, se evoluiu um ser humano desconstruído. Pastora, por que desconstruído? Porque a palavra, ela tem um princípio, ela tem uma ordem, e ela tem uma organização da forma da vida. E se isso não se cumpre, nós ficamos totalmente desconstruídos.
desconstruídos. Mas graças a Deus que nessa desconstrução, nessa falta de amor, nessa falta de orientação e de educação, o Pai das Luzes enviou Jesus Cristo para aniquilar essa orfandade de nós, para aniquilar essa ausência paterna e nos fazer entender que nele nós temos um Pai. Entende isso? Então, quando nós olhamos para a figura paterna, a gente precisa falar de amor. E dentro daquilo que se chama raso no significado de educar, a gente vai olhando para a palavra e a gente vai encontrando respostas e orientações no que se chama desenvolvimento da vida do ser humano. E aí a gente vai perceber que se o Pai se revelou no Filho, nós vamos olhar para a vida de Jesus e a ordem da criação de Jesus para poder entendermos a paternidade de Deus na nossa vida. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus crescia em estatura, em graça e em conhecimento. Então, se ele crescia em estatura, nós vamos entender que José e Maria cumpriram a função de pais de Jesus, mas ele em todo o tempo sabia, foi criado e foi desenvolvido sabendo que ele tinha um pai. Entende isso? Então eu queria, coloca aqui, Mateus 6, 26. Porque nós vamos falar que o Pai é aquele que cuida da nossa estatura, que cuida do crescimento, que cuida do nosso corpo físico. Mateus 6, 26 vai dizer: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha que coisa maravilhosa. O problema é que o corre da vida não deixa a gente atentar que tem um Pai que cuida das aves do céu e que deixou escrito para nós que nós temos mais valor do que as aves do céu. Então, se Ele cuida das aves, se Ele cuida para alimentar, se Ele cuida do tempo para cuidar delas, quanto mais nós. Sabe o que esse texto está dizendo? Que se nós estivermos curados na área da paternidade, como somos filhos, nós não vamos mais olhar para o céu e falar: Deus, que luta é essa? Que dificuldade é essa? Deus, por que está faltando dinheiro? Por que hoje não tem pão? Deus, por que hoje não tem picanha na mesa? Deus, por que hoje a gente está comendo fritada? Tem um tempão que a gente não come uma fritada, hein? Não tô querendo, não. Pegou aqui? Pega o teu vizinho e diz pra ele: ei, diz pra ele: ei, você tem um pai que cuida do desenvolvimento do teu corpo físico. O nosso corpo físico fala da nossa vida, fala da sustentabilidade de tudo que nós precisamos ser, do ir e do vir. Deixa o trequete ali do Mateus, porque só lendo. Olha que coisa linda. Ele está dizendo: olha, para e pensa naquele dia que tu acordou, tipo, hoje é segunda, amanhã é o tal do feriado, quarta-feira de cinza, quinta-feira volta tudo ao normal, os boletos começam a vencer. Final do mês, tu olha na geladeira, começou a acabar as compras. Tu olha na despensa, ou tipo assim, naquela época que a gente está no verãozão, quando chega o frio, tem que comprar roupa para as crianças, sim ou não? Aí a gente começa a pensar no que tem que comprar. Nessas coisas todas aí da vida, de todo dia, do pão,
Quem comeu pão doce essa semana? Pouca gente. Você não come pão doce? Essa semana não. Irmãos, essa semana eu estou passando mal já quase. O pastor Bruno Moura veio aqui pregar. Ele trabalha numa empresa de negócio de carne. Irmãos, quase que eu fui egoísta nesse dia, mas eu falei, Jesus, me liberta. Irmãos, eu amo salame. Ele me deu 3 salame. Aquele que a gente compra 100 gramas e paga uma fortuna no mercado. E você fica economizando para comer. Irmãos, eu podia comer o dia inteiro, todo dia, a semana inteira. Uma semana eu comi 1. Agora essa semana tem mais 1. E dei 1 para minha mãe. A Tava, ela viu, irmão, deu nem tempo de esconder na bolsa. Nem precisava pro Senhor me tocar. Tem coisas que Deus nem precisa tocar, gente. A gente sabe o bem que tem que fazer pro outro, né? Aí eu ainda perguntei pra Maria. Maria, quer? Ela falou, não gosto. Falei, graças a Deus. Mas o que o Pai está dizendo para mim e para você nessa noite é que Ele tem um cuidado com a tua vida física, com a tua vida terrena. Ele está dizendo, olha para as aves do céu. Quando você entrar em crise das coisas que está faltando, abre a porta da casa, começa a olhar para o céu infinito, começa a ver as aves que estão voando, e você vai olhar Ele dizendo, olha para essas aves, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajudam em celeiro, o vosso Pai as alimenta, elas não fazem nada. Nada, elas só existem. E o Pai, Ele está dizendo que é o Pai. Ele falou, o Senhor, o Deus do céu as alimenta. Ele está dizendo, elas têm um Pai que as alimenta. Aí Ele continua dizendo, não tendes vós muito mais valor do que elas? Tão preocupados com o quê? Tão ansiosos com o quê? Nós temos um Pai que, se nós dobrarmos o nosso joelho no secreto e pedirmos e buscarmos, nós encontraremos resposta. Mas o problema é que a gente acorda atrasado, a gente acorda acelerado, a gente já dorme levantando. Eu me acabo de rir com aquilo dali. Deitou, acordei. Já dorme quase com meio corpo. Olha isso aqui. Está ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Sabe o que Ele está dizendo para nós? O problema de vocês é que a gente não foi ensinado a ter um pai. Essa semana eu fiz uma oração e eu falei desse jeito. Lembra do dia que eu preguei aqui, que eu não sei que dia foi, que dia que foi que eu falei, alguma coisa? Que eu falei que quando o filho quer alguma coisa do pai tem um jeitinho especial. Eu toquei nesse jeitinho especial. Eu falei, Deus, o Senhor está me ensinando a questão de paternidade. E eu falei desse jeito, eu falei assim, olha só, eu estou precisando disso daqui. E eu falei para ele, se eu pedir para o meu pai André, ele não tem. Mas se ele tivesse, ele me daria. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Que eu já me vi nessas situações. Eu sei que a Bíblia fala que a gente tem que deixar pai e mãe. Só que quando fala de deixar pai e mãe, não fala que você não precisa mais olhar para o teu pai e para a tua mãe, ou numa condição de não precisar e de não depender. Mas a gente na vida começa a se achar tão suficiente que a gente quer resolver tudo sozinho. Resolver tudo sozinho. Aleluia. E Ele está dizendo, para de querer resolver sozinho. Eu sei que tu está aí meio endividado porque atropelou na vida. Mas busca o Pai que Ele ajuda, Ele resolve. Mateus 7,7. Mateus 7,7. O pastor estava pregando, irmãos.
E ele estava falando. E hoje eu perguntei, enquanto eu estava lendo, relendo, né, lendo mais um pouco, eu falei, Senhor, eu nem tenho. Mas o que eu posso ofertar? O que eu posso fazer de bem para a vida de alguém? E naquele momento Deus não falou nada. E quando o pastor estava aqui pregando, eu estava sentada ali, eu falei, tá, entendi. Faça pelo outro aquilo que você precisa e deixa que o céu traz aquilo que você precisa. Isso é relacionamento com Deus, isso é casa paterna, isso é a paternidade, Deus nos ensinando que nós temos irmãos. Faça pelo teu irmão e deixa que o pai cuida de você. Não era esse que eu queria ler, não. Esse daí não é... Eu sei que eu falei esse, calma aí, é porque o cérebro... Bota 8, 7 e 8. 7 e 9. É esse caminho aí. E qual dentre vós é o homem que pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará os bens aos que lhe... Ele está dizendo, você é um ser humano mau. Se o teu filho te pedir um peixe, tu vai pegar uma serpente? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Até filho que não merece, pai dá as coisas. Até filho ruim, o pai dá as coisas. Até filho todo errado, o pai defende. Sim ou não? Não está merecendo. Mas aí olha para aquela cara assim. Aí você faz assim. Aí faz assim. É instinto de quem Deus nos fez ser. Bota Mateus de castigo. O que é que Mateus fica? Papai. É assim ou não é, Cristiano? Aí como que tu fica? Querendo tirar a Ledione, botou a Ledione. Né? Mas a gente não pode se intrometer no que o outro está fazendo. Isso é conversa para encontro de casais. Mas o filho está lá. Aí tu senta na cadeira, a criança fica assim. Aí como que tu quer fazer? Mas tu fica se mantendo duro. Tem que ser duro, sim ou não? Só que pai cede, pai faz. Por quê? Porque faz parte da forma que Deus o constituiu. E Ele está dizendo para mim e para você, se a gente é mau, se a gente tem uma condição de uma humanidade decaída, a gente consegue fazer o bem, quanto mais o nosso Deus. Então Ele está dizendo, ei, na tua vida física eu sou o teu pai que cuido, nas tuas contas eu sou o teu pai que cuido, no alimento da tua vida eu sou o teu pai que cuido, nos teus sonhos, nos teus projetos eu sou pai que cuido. O problema é que a gente não tem a intimidade suficiente naquele ambiente, e aí a gente não tem coragem de entrar lá. Mas nós estamos em uma conferência de intimidade. E quem é íntimo não se esconde, mas aparece. Só que a gente acaba querendo fazer com a força do nosso braço. Fala para o teu vizinho e diz para ele: você tem um pai que cuida das coisas dessa terra para você. Deixa eu tocar aqui para me pular. Você tem um pai que te deu autoridade, e eu tenho batido muito nessa tecla.
Bota Gênesis aí, Gênesis 1. Bota 27, 28. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. Irmão, bora dominar os 100 reais da terra. Caraca, vocês estão lerdos, bora dominar os 100 reais da terra. Ele falou, tenha domínio sobre os peixes do mar. Pô, cara, vocês estão tudo lerdo. Estão levando a brincadeira? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Esses dias eu estava vendo pareceu um troço no Instagram, aí era um negócio escrito assim, deixa eu ver se eu vou lembrar se vocês viram. Antigamente, pobre tinha cavalo e rico tinha carro. Hoje todo mundo tem carro e só os ricos têm cavalo. O mundo evoluiu. Percebeu? Aí talvez, na nossa ignorância, no bom sentido da ignorância, tá, irmãos? De sermos filhos. Quando a gente olha para o nosso filho, se você der um punhado de bala e 100 reais, eles vão pegar o quê? Os grandinhos, gente. Eu estou falando dos inocentes, do que não tem entendimento das coisas. Me ajuda a pregar. A Sofia vai pegar uns 100. Dominou o peixe na área. Quer ver quem foi a criança esses dias que estava ali na porta, meu Deus, que viu meu pai chegando, já esticou a mão, quero bala? Foi Emanuel. Emanuel viu meu pai, bala. Eu falei, gente, as crianças já conhecem a fonte da bala. Se pegar um punhado de bala e dar para o Emanuel uma nota de 100 reais, ele vai pegar o quê? A bala. Mas o que vale mais? O problema, às vezes, é que Deus está tentando nos ensinar o que está acontecendo na vida acerca do que tem valor como investimento para o futuro e a gente está preocupado em ter o hoje. Pegou? Ele nos deu autoridade sobre a terra. Vou falar mais uma vez. Bora dominar os peixes, gente? Quem está precisando da nota de 100 aí? Gente, uma pataquinha, 2 patacas, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 patacas? Quem quer 10 patacas de 100? Ô, Jesus! Meu Deus, fiquei até nervosa agora. Ó, o Marquinhos aqui já está avançando. Bora conquistar Lobo-Guará. Quem está comigo? Ele já está querendo ir para a selva catar os lobos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, meio que a gente descontrai nessa brincadeira, mas o que o Pai está dizendo para nós é que Ele é quem abre o caminho, é Ele quem abre a oportunidade, é Ele quem abre a porta, é Ele que coloca a gente aonde está o que a gente precisa. Aleluia. Deixa eu caminhar para frente. O Pai cuida da nossa vida física, amém ou não amém?
Jesus estava sendo cuidado, crescendo em estatura. Mas ele foi crescendo e também conhecendo Deus. Conhecendo a sua vida espiritual. Conhecendo a sua vida emocional. Bota aqui Mateus 22, 37. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti. Mateus 6 alguma coisa. Acho que é 6:22. Não é isso não. É a oração. Acha ela aí. Serve também. A candeia do corpo, são os olhos, só, né? Mas é. E não. 9. Isso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Tem alguém precisando aí? Dívida perdoada? Perdoa de alguém. Para de cobrar alguém. Esse não é o contexto. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza, né? Essa versão não está prestada, hein? Como diz o Alex, essa aí não nos permita ou não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Os dois textos que lemos, querido, vai trazer afirmativas para nós sobre uma vida espiritual consistente em Deus. Quando é que eu consigo ter uma vida espiritual consistente em Deus? Quando eu consigo entender a palavra do Filho que diz: ame ao Senhor sobre todas as coisas. Amar a Deus está acima de todas as coisas. Eu preciso amar a Deus acima da dor que eu estou sentindo. Eu preciso amar a Deus acima do mal que eu estou vivendo. Eu preciso amar a Deus, o amor em relação a Deus. Quando fala ame a Deus sobre todas as coisas, eu não posso relacionar as minhas problemáticas da vida como se Deus tivesse culpa. Deus, Ele não tem culpa das problemáticas da nossa vida. Pelo contrário, Ele foi tão amoroso que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para resolver nossos problemas na terra. Entende isso? Então a gente tem uma vida espiritual consistente quando eu amo a Deus sobre todas as e ao meu próximo. Meu como a mim. Irmão, que difícil cumprir isso aqui. Fala, difícil. Sinceramente, irmão, estamos longe de cumprir o amor ao próximo. Estamos longe. Estamos construindo. Estamos construindo. Quando disponibilizamos a nossa vida para exercer a igualdade do reino. Mas estamos longe. Pastora, por que estamos longe? Porque talvez o que eu tenho você não tem. O que você tem eu não tenho. Então estamos longe. Porque não procuramos ainda nos igualar com o que temos, com o que comemos, para onde vamos. Entendeu? Nós somos irmãos. Temos o mesmo Pai. Mas vamos seguir.
Eu tenho uma vida espiritual consistente quando eu tenho uma vida de oração. Irmãos, a oração é o que não nos permite nos afastar de Deus. Como é que você se torna amigo de alguém sem bater papo com alguém? Como é que você conhece a vontade de alguém se você não conversa com alguém? Relacionamento só existe por causa da conversa. E a oração é a conversa que a gente tem com o Pai. Jesus, ele deu só um esboço pra gente. E nesse esboço ele está dizendo, Pai. E ele está falando das coisas da vida. Então ele está dizendo para se manter de pé nesse tempo, nessa vida, nesse ambiente de corre, nesse ambiente de perseguição, nesse ambiente de opressão. Você só se mantém de pé se você estiver vinculada à tua vida em oração. Oração. Aleluia. Nós temos um Pai que cuida do nosso emocional, que cuida das tuas emoções, das minhas emoções. Filipenses 4, verso 6 e verso 7. Estou acabando, gente. Estou acabando. Filipenses 4, verso 6 e verso 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não tira não, volta para o 6. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Nós estamos vivendo a era da crise da ansiedade, sim ou não? Não se pode afirmar que crise de ansiedade seja a ausência de Deus, a ausência de fé. Porque na realidade, pessoas que têm crise de ansiedade, elas creem em Deus. Elas creem em Jesus. Elas acreditam no Espírito Santo. Mas o que eu fui percebendo ao longo do tempo, com a minha própria vida, com a vida de pessoas, por pastorear, por ler e por ouvir testemunhos, e por ser procurada às vezes por pessoas, por aconselhar, seja pelo WhatsApp, seja no gabinete, seja na rua, nós estamos vivendo um tempo de aceleração. Eu me lembro, irmão, quando eu era criança, o dia rendia, a hora rendia, a hora não acabava, o dia não acabava. Quem viveu essa época? Bem, geração 40 atrás, porque a geração do 20 já sentiu na pele a correria. Os adolescentes passaram o final de semana aqui dentro, passou assim. Cara, um final de semana ele rendia. Sabe o que você está querendo dizer com isso? A palavra está dizendo, não estejais inquietos por coisa. Mas ele está dizendo assim, mas se vocês se inquietarem, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Só pela oração? Ele está dizendo assim, olha, bom é que você não se inquiete,
Mas se você se inquietar, se você se desesperar, não apenas ore, mas suplica. Entende isso, irmãos? Nós temos um Pai que nos ouve com as nossas inquietações. É uma questão de construirmos relacionamento. Não somos religiosos que batemos cartão no culto do domingo. Nós estamos aqui aprendendo sobre relacionamento diário com a paternidade de Deus para vencermos e vivermos a plenitude de tudo que a palavra diz ao nosso respeito. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E não podemos nos permitir viver nessa terra condição de escravos. Precisamos estar buscando a Deus para vivermos a condição de filhos. Eu entendi uma coisa na minha vida. Tem coisas, e eu falo isso para Deus, que pode ser que eu não vá viver. Tem coisas que talvez não vão acontecer na minha vida. Mas eu quebrei esse mal na minha vida, para que a minha geração depois, para que os meus filhos não vivam o que eu vivi, não passem o que eu passei, mas vivam além. É sobre isso que Deus está querendo nos fazer entender. Alguém um dia disse para mim assim: você é nova, por que você não faz uma faculdade? Falei, porque se eu fizer uma faculdade eu sacrifico os meus filhos, e eu prefiro que os meus filhos avancem, porque eu já passei do tempo. Porque a gente precisa entender, irmão, não estou querendo abafar o sonho de ninguém que tem vontade de fazer faculdade. Eu expliquei isso uma vez, vou falar de novo. Se você tem um sonho e tem a possibilidade, talvez você diga: pastora, mas você está falando sobre paternidade, você não crê que Deus pode sustentar os dois? Eu creio que tudo tem fase na vida. Eu preciso entender que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O meu tempo de fazer faculdade já foi, eu não quis. Agora eu entendo que eu preciso ser esposa, mãe e pastora. Pessoal meu, irmãos, amém? Quem falou alguma coisa? Estou me preparando, querendo comprar tudo. Não tem dinheiro ainda. Oh, Jesus. Deixa eu ver o que você está querendo dizer. Que a gente precisa entender que a gente tem um pai, mas a gente tem as fases da vida. E a gente não pode se frustrar com o que já foi. Porque senão você fica emocionalmente preso em quem você já foi e não está vivendo quem você é e não está olhando para quem Deus quer que você seja. Entende isso? Bendita a Jéssica que tem duas. Aleluia. E, gente, mas o cérebro é bom, né? Duas faculdades. Estou aqui tentando estudar a Bíblia. Jesus. Entendeu isso aqui? Caminha aí, coloca aí. Salmo 94. Nossa, voltei muito, né? Era para ter lido o Salmo primeiro. 94. É 19. Ou será que era 1 e 9? Boto 19. Não sei se eu esqueci a vírgula. Não, é esse mesmo. Na multidão dos meus pensamentos. Ih, não gostei dessa versão, não. Tem outra. Essa não me ajudou, não. Tem alguém que tem a versão... Ninguém nem abriu, né? A gente está acompanhando ali, né? É essa. 94, 19. A minha versão também é horrorosa. Lê essa de novo, Sara, bem alto. Uau! Quando a ansiedade
dominava a minha alma, o Senhor me trouxe alívio. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo. Porque a ansiedade, ela penetra no íntimo. E ela vai causando desespero. O salmista está dizendo, o teu consolo trouxe alívio. Então o Pai está dizendo para nós, diante das ansiedades que o nosso emocional está vivendo por causa desse tempo da vida, Ele está dizendo, eu sou o Pai que posso causar alívio. Se você não tem dinheiro para pagar uma psicóloga, se você não tem dinheiro para pagar um psicólogo, ei, entra pro teu quarto, fecha a tua porta e fala, Pai, tu me criou e não me criou assim, tu me formou e não me formou assim, a tua palavra de afirmação diz que eu sou a tua imagem e a tua semelhança, e isso não vai me dominar. Porque o que o salmista está dizendo ali é que ele não foi livre e nem impedido de sentir ansiedade. A questão é que eu posso em Deus dominar a ansiedade. Aleluia. O salmista Davi, ele disse, por que está abatida, ó minha alma? Por que, minha alma, que você está tão abatida? Por que tu está se perturbando, irmão, quando ele fala isso? Por que tu está se perturbando? É aquela inquietação que a alma fica naquele fervo que está fervilhando aqui dentro. Ele está dizendo, por que tu está fervendo dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus. Aleluia. Catuca para o teu vizinho e diz para ele, você tem um pai que cuida da tua alma. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou humilde de coração, e encontrarão descanso para o quê, irmãos? Ele não está dizendo que vai nos livrar de não passar por essas coisas. Ele está dizendo, eu vou estar com vocês para livrar vocês, para abençoar vocês. Entende isso? Deus está falando com você, amém? Um pouco diferente do que foi ontem, mas eu sei que Ele está falando. Talvez você esteja dizendo, ontem eu chorei com a palavra, hoje eu não estou chorando, porque você está mais curado que ontem. Aleluia. Segunda Coríntios 4, 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados interiormente e estamos... Não, essa versão também está estranha. Embora exteriormente estejamos desgastados. Vamos lá, vou ler de novo, que eu que não respeitei a vírgula, pode deixar. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O Pai está dizendo, olha, exteriormente, vocês podem estar desgastados. Paulo está dizendo, vocês podem estar desgastados.
E esses dias eu falei, Senhor, nessa guerra, eu estou cansada de lutar essa guerra. Eu estou desgastada nessa guerra. Porque, irmãos, eu falei para Deus, eu não estou desistindo da presença dele. Eu falei que eu só estou cansado O problema, às vezes, é que quando você não conhece quem você é, e a gente vai falar disso amanhã. Perguntei para ele na mesa assim, falei, amor, terminou tua mensagem? Aí ele, já até parei, não vai terminar amanhã a tua mensagem. Jesus, ajuda-me. Olha cá. Eu falei, Deus, eu estou cansada da guerra. O problema é que às vezes, quando você não conhece quem você é e com quem você está falando, você acha que falar dessa forma, você não desista de Deus. O amor a Deus sobre todas as coisas é uma coisa. E estar cansado de uma guerra é outra coisa, entende isso? O meu relacionamento de amor com Ele, de afinidade, relacionamento, de dizer, Pai, eu te amo, e eu te amo acima de todas as coisas, e eu sei o que o Senhor fez na minha vida, só que o amor dele não vai me isentar de viver guerra, mas eu posso dizer para Ele, eu estou desgastada dessa guerra. Tem alguém aqui desgastado de uma guerra? Ele está dizendo, nesse desgaste dessa guerra, interiormente, está produzindo algo novo. E a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que guerras nos amadurecem. Volta o 16. Estejamos desgastados, mas interiormente estamos sendo renovados. Irmão, parece até um contraste. Eu estou desgastado e Ele está me renovando. Quando eu tenho a visão sobre o que Ele está fazendo, quando eu tenho entendimento sobre o que Ele está fazendo, eu estou desgastada, mas eu estou sendo renovada. Por que eu estou sendo renovada? Porque eu não desisti, porque eu não parei, porque eu estou aqui. É isso que o Pai está querendo produzir na igreja. É isso que o Pai está querendo produzir nos filhos e te fazendo entender que você pode estar desgastado exteriormente, você pode estar cansado da guerra, mas essa guerra, quando você combate ela no joelho, quando você combate ela na oração, o teu interior está recebendo renovo, o teu interior está recebendo a presença. E isso está produzindo, verso 17, para nós uma glória. Aí sabe o que é lindo? Que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, é porque os sofrimentos, eles são só leves. Eu estou chamando de guerra e ele está falando que é leve. Eu estou falando que está pesado e ele está falando que é leve. Ele ainda está dizendo, é momentâneo. Sabe o que ele está dizendo para nós? Fica tranquilo, vai passar. Vai passar. Isso que você está vivendo vai passar. Só não vai passar se você não entender o que Deus está querendo falar. E fica igual o povo lá no deserto, rodando. Mas se entender o destino, a voz que está saindo da sarça, vai passar. Deixa eu caminhar para encerrar de verdade agora. Deus, Ele cuida da nossa vida física, emocional, espiritual. E para viver nesses dias, querido, e para viver na terra, aonde o pecado se manifesta, Ele traz ensinamentos e nos guarda na nossa vida moral. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. E a paternidade de Deus hoje toca na tua vida física, toca na tua vida espiritual, toca na tua vida emocional e também vai tocar no teu comportamento, vai tocar na moral, vai tocar nos teus valores hoje. Porque o Pai quer filhos completos para viver nessa terra. Deus não criou filhos deformados, Ele criou filhos saudáveis. 1 Pedro 1,16. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Santidade significa a separação do que é impuro
para aquilo que é puro. E a verdade, irmãos, nós estamos em dias que o que é impuro está se manifestando. Mas o nosso Deus, Ele é santo na sua natureza, na sua vontade e nas suas atitudes. E a impureza está se manifestando do lado de fora. E nós que somos filhos precisamos estar dentro para sermos protegidos e estarmos separados dessa impureza e não permitir que isso toque a nossa vida, toque o nosso pensamento. E eu vou aproveitar esse momento e abrir aqui um parênteses nessa questão de santidade. Santidade é quando eu separo a minha vida para Deus. E nós falamos que a natureza de Deus é santa. Que Deus é santo na sua natureza, em quem Ele é. Ele é santo na sua vontade, Ele é santo nas suas atitudes. E se o Espírito dele, que é santo, habita em nós, a nossa vida precisa viver uma vida de um comportamento também santificado nele. Amém ou não amém? Já estou acabando. Tá chato? Pastor, o que você quer dizer? Que a gente precisa, irmãos, ser ensinado desde pequeno, para que quando a gente seja grande, a gente não sinta a necessidade daquilo que a gente entendeu pequeno. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós estamos vivendo dias, ou que vivemos da semana passada, que o pessoal está aí dançando o carnaval. Aí na escola tem o bailinho de carnaval. E eu fico pensando, graças a Deus, eu acho que nessa igreja aqui, se eu olhei assim os stories da vida, os status, ninguém mandou seus filhos pro bailinho na escola. Que eu acho, né? Irmãos, vamos lá, nós somos crentes, sim ou não? Nós é que somos pais, amém? Por que criança pode ir pro bailinho e o adolescente não pode? Por que é inofensivo para o pequeno e não é inofensivo para o adolescente? Sabe o que vai acontecer? Quando ele chegar a ser adolescente, ele vai perguntar por que quando ele era criança ele podia ir. Qual a resposta que você vai dar? Não era pecado quando era pequeno e quando é adolescente é pecado? Irmão, que é pecado é pecado, que é errado é errado. Que é errado é errado. Que é errado é errado. Tem errado que é certo? Esquece essa parte, né? A gente entrou num assunto ontem lá que foi engraçado. Eu, quando me atropelo com a minha palavra. Mas, irmãos, a gente não ensinar de pequeno. Por quê? Eu vou chegar para ele adolescente e vou falar que pode, que não pode. Aí ele vai lembrar, porque criança lembra da fotinho. Mas por que eu pude ir? Porque o adolescente, ele tem a pergunta e a resposta na ponta da língua. O que não pode criança, não pode adolescente. O que não pode adolescente, não pode criança. Que também muito menos. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? E você vai entender agora o que eu estou querendo dizer. Que se nós ensinarmos os nossos filhos a serem santificados desde pequeno, quando chegar a ser adolescente, ele não vai sentir necessidade dentro dele de viver o que as pessoas lá fora estão vivendo. Fruto de adolescente que cresce na presença e tem essa necessidade é porque não foi santificado desde pequeno, irmão. Tem problema usar nada? Tem problema ouvir música do mundo? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Eu vou rir agora. Tem problema ouvir MC Marcinho, que falava do funk do amor? Quem lembra do MC Marcinho? Para de hipocrisia, levanta essa mão.
Qual era o funk dele, amor? Canta um aí. Tô tentando puxar um aqui, mas não tô lembrando. A Tayane tá cantando? Irmãos, não tem pecado na música do nosso irmão MC Marcinho. Estou profetizando, nosso irmão. A música dele era um funk bonitinho. Não era essas coisas feias que fica se ouvindo hoje aí. Sobe, desce, entra, vai, sai, vem. Mas, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Qual é a santificação que isso vai trazer para a minha vida hoje? Ouvindo aquilo que produzia algo errado no meu passado. Eu preciso me livrar daquilo que vai produzir no meu corpo qualquer necessidade que eu senti no meu passado. Eu não vivo no meu passado, eu não moro no meu passado. O meu passado tem mais nada a ver com a minha vida. O que tem a ver com a minha vida é o dia que Jesus me encontrou. O que você está querendo dizer com isso, pastora? Que tem música que não te fortalece, te inclina. Entende isso? Aí o Senhor está dizendo para nós: sejam santos porque eu sou santo. Se eu olho para o meu passado, não traz santificação para a minha vida. Então eu preciso produzir em mim frutos de santificação. Aleluia. Levítico 11:44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É porque era para ler esse verso primeiro. Consagrem-se e sejam, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Deus é? Salmo 99. Verso 3, verso 5 e verso 9. Vou ler só esse texto e mais um e vamos. Vamos nada. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é, verso 5. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostre-se diante do estrado dos seus pés, Ele é. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostre-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é? Meu Deus, Ele é? Santo. Deus é por sua natureza. Eu li essa frase e eu escrevi ela aqui, eu acho importante dizer. Deus é por sua natureza inteiramente oposto ao pecado. Aonde o pecado não tem como Deus estar. E a gente precisa entender, irmãos, e eu vou falar a última coisa, de ser sensível e entender a condição de quando estamos ou de quando se está num ambiente de pecado. Isaías, capítulo 6. Verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. O ambiente era espiritual, vai.
E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós com esse texto de Isaías? Ele está dizendo: ei, diante dessa glória, ai de mim, diante da tua santidade, ai de mim, diante da tua presença, ai de mim. Ele é santo. E precisamos produzir em nós uma vida de santificação. Aleluia. E de verdade, para fechar, não dá mais tempo. Se bem que a gente pode ficar 140 horas. Né? Aleluia. É sobre isso, irmãos. Estamos dispostos a querer e viver dessa forma? Ou estamos preocupados com aquilo que a gente vai fazer amanhã? Sabe, irmãos, a gente é muito limitado porque a gente não consegue entender a grandiosidade, a profundidade do que pode ser na nossa vida após vivermos um momento de intensidade, sem tempo e sem hora, com a presença dEle. Na nossa limitação humana, sabe, a gente vai pensar dentre tantas coisas. Mas a gente não está preparado para essa conversa. A gente volta amanhã de novo. A gente não está preparado para ficar aqui a noite inteira. Nem passar o dia inteiro e emendar amanhã com 19h30 de novo. Nós não estamos preparados para essa conversa. Pastora, você está se incluindo? Eu também estou me incluindo. Porque partindo do princípio que eu me preocupo com o que você está se preocupando, eu estou igual você. Pegou? Porque já teve vezes do culto não acabar e a gente ficar e algumas pessoas irem embora, ou a gente dá a bênção, porque a gente está entendendo que algumas pessoas estão querendo ser liberadas. Aí a gente libera a bênção e continua, e quem quer fica. Só que na realidade, que autoridade, David, eu tenho para dar a bênção para alguém quando ele não deu a bênção? Aí eu me coloco muitas das vezes no lugar onde Deus não me mandou colocar. Se alguém quer levantar e ir, que alguém que levante e vá, porque ele não mandou dar a bênção, ele só mandou continuar. Então eu também não estou preparada para essa conversa, porque eu também me incomodo se alguém se incomoda. Entende? A santidade de Deus é o padrão para a nossa vida e a conduta do cristão. Eu quero que você repita isso para o teu vizinho. A santidade de Deus é o padrão para a nossa vida e a conduta de nós que servimos ao Senhor. 1 João 1,7. 1 João 1,7. O meu estômago está dizendo para mim: acaba, porque você está com fome. Percebe como não estamos preparados para essa conversa de mais tempo? Porque isso vai abdicar em ficar em jejum e não comer. E eu não estou preparada para essa conversa ainda. É só para você entender que eu estou no altar e estou na mesma condição que você, porque não somos mais do que nada, absolutamente nada, amém? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A conduta do cristão deve ser testada com uma simples pergunta: a minha vida está sendo conduzida de forma santa?
Isso que eu estou falando é santo. Isso que eu estou vendo é santo. Isto que eu estou produzindo no meu corpo é santo. As pessoas com que eu estou andando são santas. O que eu estou produzindo dentro de mim é santo. Vamos fechar aqui? Nós temos um pai, amém? E o pai está preocupado com todas as áreas da nossa vida. E ele falou conosco sobre a nossa área física, espiritual, emocional e moral. Porque quem não tem uma vida moral saudável, certamente não tem uma vida emocional saudável e muito menos uma vida espiritual saudável. Porque quem não tem uma vida moral santificada, não consegue subir para estar no monte para ver a sarça pegar fogo. É sobre isso que o Pai está dizendo para nós nessa noite. E a sarça está queimando nessa noite. Eu não sei em qual área da sua vida, se são todas essas áreas, ou se de repente você está precisando somente na sua área emocional. Se você está precisando de cura no seu corpo, na sua vida financeira, eu não sei qual é a área que o Pai precisa cuidar. Eu não sei em qual área o seu pai terreno, ele foi ausente na sua vida. Pode ser que naquele dia que estava chovendo e o quarto estava escuro e trovejou, o teu pai não estava ali para poder te socorrer e não deixar a tua alma te fazer sentir medo. Pode ser que quando você era criança, você desejou um biscoito e o seu pai não estava ali para suprir a sua necessidade de comer um biscoito. Pode ser que hoje você está sofrendo crises no seu comportamento moral, na sua vida, porque você não teve um pai presente para te ensinar o que era uma vida espiritual, o que era a santificação e o que era a oração. Pode ser que você esteja aqui com áreas da sua vida debilitada, porque o teu pai não foi presente para te ensinar, mas eis que o Filho se revelou para trazer a paternidade